Olá, meus amores, tudo bom? Hoje a gente, portanto, vai finalizar o conteúdo sobre a formação das monarquias nacionais, falando sobre os absolutismos, né? Ou seja, os casos específicos. A gente vai se debruçar sobre a França, Espanha, Portugal e Inglaterra. Não sei se eu falei na ordem que está no slide, mas vai ser, enfim, sobre esses países que a gente vai falar, sobre a formação dessas monarquias nacionais, tá bom? Então, bora. Bem, o caso francês, né? Centralização e absolutismo, ou seja, como ocorre o processo de centralização e, a partir disso, o processo aí da formação, né, de uma monarquia nacional de caráter absolutista, que a gente já falou aí sobre o conceito, né, sobre o que significa o poder absoluto, tá? Bom, quando a gente falou sobre a Guerra dos 100 Anos, a gente deu uma introduzida sobre isso, sobre o processo, né, de uma identidade nacional, da formação de uma monarquia nacional associada aí a um processo de identificação àquele território e de identificação de pertencimento comum atrelado aos povos habitantes daquele território, tá? Então aqui está colocado para vocês, ó, Guerra dos 100 Anos e o fortalecimento do poder monárquico. Né? Então, na França, né, para o caso francês, é a partir da Guerra dos 100 Anos que a gente tem o fortalecimento do poder, né, centralizado na figura de um rei, e aí a consolidação dessa passagem de um poder descentralizado característico da Idade Média para um poder centralizado monárquico, e aí que vai se tornar um poder absolutista, né, concentrado nas mãos do rei, tá? E tudo isso vai ser favorecido pela formação, pela profissionalização de um exército, né? A formação de um exército nacional e profissional. Se vocês lembram bem, anteriormente, né, durante o período aí, feudal, rural, né, cuja principal característica era da ruralização, né, a gente não tinha um exército único, a gente tinha os exércitos dos senhores feudais e toda aquela relação de suzerania e vassalagem que a gente já viu. Então, um dos fatores que contribuem para esse processo de centralização é a necessidade de um exército profissional e, nessa medida nacional, né, organizado ali através de um poder centralizado, sobretudo para controlar muitas revoltas que surgiram a partir da crise do século XIV. Um exemplo, né, que a gente viu que foram as Jacquerie, né, as revoltas camponesas ali ocorridas sobretudo na França, tá? Bom, e aí a gente tem a figura de Carlos VII, né, e a talha real. E aí, a partir do processo de centralização, com esse rei, a partir desse reinado, né, a gente vai ter a introdução de um imposto de guerra, né, que recebe esse nome, a talha real, tá? Esse imposto, ele vai ser cobrado da população de modo a custear esse exército profissional. Daí surge a ideia de soldo, enfim, a ideia de soldado. Soldado é aquele que recebe o soldo, aquele que recebe o pagamento, salário, remuneração, tá? Essa é a ideia aí de soldo, tá? E aí a gente tem o século XVI, né, e um grande período de instabilidade política na França em função das reformas religiosas, que é algo que a gente ainda vai ver, né? A gente vai estudar as reformas religiosas, mas elas estão acontecendo aí no meio desse processo de centralização. A gente não consegue, já falei isso para vocês em alguns momentos, a gente precisa dividir os conteúdos, porque não dá para a gente abarcar todas as noções numa mesma aula, mas é importante que vocês saibam mesmo, antes da gente se debruçar sobre isso, que esse processo de centralização monárquico na França, ele tá ali acontecendo ao mesmo tempo que questões religiosas surgem, né? A gente já falou da questão das heresias, né, dos movimentos heréticos, dos movimentos internos à própria igreja, de questionamento dos caminhos que a igreja toma, né? E surgem as ordens mendicantes, e a gente já falou sobre isso. Então, dentro aí desse processo de centralização, a gente vai ter a França vivendo aí uma instabilidade política ocasionada pela reforma religiosa, enfim, que a França, sobretudo católica, vai se ver ali, né, vivendo diversos conflitos entre o catolicismo e o protestantismo, e a firmeza, né, no caso da monarquia francesa, na manutenção do catolicismo como doutrina ou como religião oficial, tá? Bom, e aí a gente tem também, né,
com Henrique IV, né, a promulgação aí do Edito de Nantes, né, que aí vai ser o momento em que a gente vai conseguir uma firmação, né, de uma maior estabilidade política para o caso francês. Por quê? Se a França estava ali, né, envolvida em vários conflitos religiosos, a permissão, né, a partir do Edito de Nantes aqui, da prática, né, do protestantismo, da profissão de uma outra fé, vai permitir, como eu coloquei para vocês, aí, a retomada de uma tranquilidade política, de modo a que a monarquia aí possa dar os seus encaminhamentos, né, possa administrar de forma menos conturbada o reino, tá? E aí, a partir dessa estabilidade, moldar ainda mais esse poder absoluto, né? Que a gente já viu quais são as características, tá? Bom, e aí a gente tem, né, o reinado de Luís XIV, né? Que se atribui a ele a ideia, né, ou a fala do Estado sou eu, conhecido como Rei Sol, né? Ou seja, Luís XIV aí é o máximo da exemplificação do absolutismo francês, tá? Ou seja, se a gente for pensar em absolutismo francês, a gente pode dizer, se a gente quiser dar um rosto para ele, a gente pode, por exemplo, retirar aí a figura de Luís XIV, tá? Portanto, é um período de centralização e é um período também de excessiva centralização, né? E de revogação daquele édito que a gente acabou de ver, que permitia, portanto, a liberdade de culto, né? Permitia a prática de uma outra vertente do cristianismo, tá? E tudo isso vai levar a um grande êxodo, né? Êxodo, eu não me lembro aqui se a gente já falou sobre isso, mas é a saída, né? É uma grande saída, uma grande fuga dos chamados huguenotes. Os huguenotes são os protestantes franceses, né? A partir da revogação desse édito, eles vão migrar, vão sair da França de modo a conseguir professar a sua fé em um outro território, tá? Bom, e no século XVII a gente vai ter, né, no século XVII até o século XVII, a gente vai ver a França aí figurando como a maior potência continental, a maior potência aí do continente europeu, né? No século XVIII a gente vai ver isso, uma mudança, né? Esse poder aí econômico e essa representação política, ela vai ser um bocado alterada, ela vai mudar de eixo, a gente também vai ver isso mais na frente, mas até o século XVII a grande potência aí da Europa era a França, tá? Mesmo com todas essas conturbações sociais em função de religião que afetavam as questões políticas, tá? Eu acho que isso é o que a gente tem de essencial aí para o caso francês, e se eu não me engano agora vamos ver se eu acertei. Mudando o slide, acho que a gente vai falar sobre o caso castelhano, da Espanha, enfim. A gente vai ver isso. Vamos lá, vamos ver se eu acertei. Acertei. Bora lá. Bom, o absolutismo castelhano, né? O caso espanhol é muito específico. E por que eu falei espanhol entre aspas? Porque a gente vai ver que a noção de Espanha é uma noção que vai ser construída através da união de alguns reinos, tá? Então, por isso a gente colocou aí de forma mais genérico, né? Castelhano, caso castelhano, porque a formação da Espanha, ela vai ser encabeçada aí pelo reino de Castela e a gente vai ver isso. Vamos lá. Bom, no século XV, né, a gente tem os reinos aí que vão formar, né, o que a gente hoje entende como Espanha, tá? Então, a gente tem os reinos de Castela, de Aragão, Navarra e Granada, tá? Todos eles ali onde hoje a gente tem o mapa de Espanha, tá? São povos que falam diferentes línguas, ou que eram povos, né, que falavam diferentes línguas, tinham diferentes costumes, utilizavam diferentes moedas, né? Então, a gente tem ali vários reinos, né, distintos, com línguas distintas, com formas de viver distintas, tá? E aí, como é que isso tudo, né, vai virar uma coisa só, né? Vamos lá. O presságio da união, ou seja, um indício aí, né, ou indícios de que haveria uma união. A gente tem o casamento entre Fernando de Aragão, né, do Reino de Aragão, e Isabel de Castela em 1469. E isso aí já sela, né, a união entre o Reino de Castela
e o Reino de Aragão. Mas aí, né, tem aqui dito Navarra, Granada, a gente daqui a pouco já vai ver esses casos, mas é através de um casamento que se sela a união entre Castela e Aragão com o predomínio aí, com grande predomínio de Castela, tanto que é a língua aí que vai sobressair, tá? Bom, e aí a gente tem a formação, né, a partir do casamento de Fernando e de Isabel, a gente tem a chamada monarquia dos reis católicos, tá? Então a gente continua vendo aí a importância que a questão religiosa tem dentro do cenário político e social, tá? Bom, em 1478, a gente tem, né, a instauração da Inquisição Espanhola. A gente também já viu mais ou menos o processo inquisidor, que está relacionado às heresias e o questionamento das doutrinas católicas, enfim, das defesas da Igreja Católica, tá? E aí, com a Inquisição, a gente tem a perseguição aos cristãos novos, né? Os cristãos novos são aqueles cristãos que se converteram, tá? Que professavam, por exemplo, o judaísmo e se converteram ao cristianismo. E que eram, por isso, acusados de manter as suas práticas. Muitos desses cristãos novos, eles se tornavam cristãos novos de forma compulsória, ou seja, de forma obrigatória, né? Eles não tinham outra opção. Então, muitas das vezes, por terem se convertido, né, de forma compulsória, mantinham sim suas práticas e isso acabava gerando acusações, enfim, perseguições inquisitoriais a esses cristãos novos, tá? Enfim. E aí, no ano de 1492, né, alguns anos depois, a gente tem como consequência disso a expulsão de judeus, né, e a conquista do reino, né, do território lá de Granada, a anexação junto ao reino que era o reino de Castela e de Aragão, tá? Bom, me perdi aqui. Bom, expulsão dos judeus, a conquista de Granada pelos reis católicos, isso. E aí, né, a gente tem a conquista de Granada, vai levar mais uma vez ao ano de 1502 a conversão forçada e em seguida a expulsão dos povos judeus que viviam naquele território no ano de 1609, tá? Então a gente vai ver aí, né, que esse processo de formação de uma monarquia nacional, da unificação de um reino, tá completamente permeado, né? Tanto que a gente fala os reis católicos, de uma prática religiosa, e uma prática religiosa que impõe, portanto, a conversão de povos que habitavam aquele território, mas não professavam a fé daquele poder estabelecido, né, que era tida como a religião oficial, tá? Bom, e aí a gente tem, portanto, essa união dos reinos a partir de uma imposição, a partir de uma liderança, né, digamos assim, de Castela, que se sobrepõe, né, às diferenças, por exemplo, linguísticas, culturais, tá? Ou seja, essa união vai estar sob a liderança de Castela e, como consequência, né, a imposição da língua castelhana, da cultura castelhana, dos costumes castelhanos sobre as demais línguas e os demais costumes. Claro que as línguas e os costumes eles não serão apagados, a gente vê que até hoje isso gera consequências em Espanha, né? Mas se sobrepõe, tá? E sobretudo pela imposição da fé garantida pela Inquisição, né? Então, Castela também, né, vai se sobrepor não só nesses sentidos linguísticos e culturais, mas essa união ela vai impor também uma fé para todo esse reino, tá? Que vai ser garantida pelo Tribunal da Santa Inquisição, tá? Bom, e aí a gente tem a busca por unificação a partir de um exército profissional, que a gente também já viu para o caso francês, para o caso castelhano não vai ser diferente, ou seja, a monarquia dos reis católicos, eles vão instituir um exército profissional de modo a garantir a unificação desses reinos, né? Vão unificar, por exemplo, pesos e medidas, o que facilita, né, esse processo de unificação, porque o mesmo peso que eu uso num reino eu uso no outro, que agora é a mesma coisa, né? Então, ajuda nessa identificação de unidade, tá?
a mesma moeda, é o mesmo código de lei, porque é complicado eu ter um reino unificado em que uma região tem uma lei, a outra região tem outra, né? Então a gente tem ali uma lei suprema, digamos assim, tá? E por fim, a gente falou da conquista de Granada, a gente tem entre 1512 e 1515 a conquista de Navarra, e aí, portanto, né, a gente tem os 4 reinos aí unidos, formando o que hoje a gente entende, né, como Espanha. Tá? Então, até esse processo de unificação, por isso que muitas das vezes eu falo que para o estudo, né, quando a gente olha para o passado, às vezes as noções não são as mesmas que a gente utiliza hoje. Isso foi uma construção que se deu através de processos paulatinos, ou seja, processos ao longo do tempo de forma gradativa, tá? Bom, e por fim, né, o poder espanhol, ele nesse processo também, né, que a gente vai ver depois, né, ele vai se consolidar a partir de pilhagens e expoliações, né, das populações nativas, para o caso americano, no processo de colonização, né, em que você retira, né, toda a riqueza e toda a força de trabalho, né, compulsória também, obrigada, né, obriga os povos nativos ao trabalho em proveito do próprio reino de Espanha, tá? E através também da exploração dos metais preciosos, que a gente vai ver que acontece para o caso da América Portuguesa e da América Espanhola, tá? Bom, então vamos seguir aqui. Acho que agora é o caso de Portugal. Vamos ver. Acertei. Por último, então, vai ser o de Inglaterra. Então, Portugal e o absolutismo precoce, né? Por que eu estou falando de absolutismo precoce? Porque o processo de unificação de Portugal, né, e de formação de uma monarquia, não só nacional, mas absolutista, ele é pioneiro em Portugal. E aí a gente vai ver por quê, né? A gente tem o processo de centralização ocorrendo em Portugal a partir da dinastia de Avis, né, em 1385. Ele começa antes, mas ele se consolida nesse período, tá? E isso é uma consequência ou um resultado da menor resistência da nobreza. Por quê? Para os outros casos, esse processo ele se dá mais tardiamente e de forma mais morosa em função de existir uma nobreza, um poder descentralizado, né, dos senhores feudais muito mais forte, muito mais intenso, que durante um tempo resistiu, né, de forma muito intensa a esse processo, né? A gente não falou, mas a gente vai falar mais na frente, que esse processo de resistência ele foi quebrado a partir dos favorecimentos que o monarca, né, percebe que ele precisa fornecer a essa nobreza, de modo a que ele consiga regimentar essa nobreza para sua causa, né? Ou seja, eu estou centralizando o poder nas minhas mãos, estou tirando o poder que antes era descentralizado na mão desses nobres. E para que eu não tenha resistência por parte desses nobres ao processo de centralização e assim eles apoiem o meu processo de centralização para além, né, do exército que me garantiria, para eu não ter que fazer isso apenas com base na força, eu vou fornecer contrapartidas e muitas das vezes essas contrapartidas estão relacionadas a privilégios, a cargos na burocracia, porque se eu centralizo o poder, eu preciso ter um aparato burocrático que vai absorver, portanto, essa nobreza, tá? Então, portanto, em Portugal o fato, né, de essa centralização ter ocorrido de forma mais precoce foi em função de uma menor resistência por parte dessa nobreza, né, que já estava integrada nesse processo expansivo, seja expansivo no sentido colonizador, né, que a gente vai estudar, ou seja expansivo no sentido de um aparato burocrático do próprio processo de centralização, tá? E aí vai ser, portanto, assimilado, né, nessa nascente burocracia que vai surgir do processo de centralização, tá? Bom, Portugal também, um dos fatores é que Portugal, apesar de ter uma religião oficial, que era a religião católica, Portugal absorvia também muito bem a pluralidade religiosa, portanto conviviam judeus, muçulmanos, né? E todos eles estavam associados, integrados, essa é a palavra, integrados no que a gente chama do negócio dos mares, né?
os portos ali, né, sobretudo o Porto, Lisboa, estavam muito ligados ao comércio. Lembra que a gente falou que o eixo vai sair do mar Mediterrâneo ali entre o sul da Europa e o norte da África, né? Vai mudar o seu eixo para a Península Ibérica, a partir ali, né, sobretudo a costa portuguesa é toda banhada pelo Oceano Atlântico, que vai ser o novo eixo comercial. Então, tudo isso vai favorecer em muito o processo de centralização e de favorecimento aí por parte da coroa, dos negócios do mar, do comércio, o surgimento aí de uma burguesia marítima e comercial, tá? Bom, a gente tem também, né, o que a gente colocou aqui como a reviravolta com a união com os reis católicos, né? Então, ao mesmo tempo que inicialmente a monarquia portuguesa ela absorveu muito bem a pluralidade religiosa, quando ela começa a se alinhar com a monarquia dos reis católicos de Espanha, né, a gente começa a ter um processo de conversão forçada e a instauração da Inquisição a partir do ano de 1536 em Portugal, que vai mudar um pouco o quadro. Entretanto, a monarquia, né, o projeto ou o processo de centralização e de formação de um poder absoluto em Portugal ele já vai estar consolidado e aí vai também favorecer, né, na lógica monárquica esse processo aí de mudança de uma absorção, né, de uma convivência plural em termos religiosos para uma imposição de uma fé, tá? Bom, e por fim, né, para o caso inglês, aí eu coloquei o título, né, a controvérsia inglesa, e a gente vai entender por quê, tá? E aí eu coloco aqui para vocês da Guerra dos 100 Anos a das Duas Rosas, né? Então a gente tem aí o processo da Guerra dos 100 Anos, que é o processo vivido entre Inglaterra e França, que a gente já viu os resultados, né? E que também foi muito importante para o processo de formação de uma identidade, né, nacional e, portanto, para o processo de formação de uma monarquia nacional enquanto território, enquanto identidade, tá? E aí a gente tem também a Guerra das Duas Rosas, que se processa a partir de 1455, século XV, né? Que é uma disputa dinástica, né, sucessória da coroa entre os York, que era representado por uma rosa branca, e os Lancaster, né, que eles eram representados pela rosa vermelha. No final das contas, né, a gente tem uma disputa sucessória entre os York e os Lancaster, que não é nenhum dos dois que sucedem na coroa, a gente tem a sucessão dos Tudor. Entretanto, os Tudor foram apoiados pelos Lancaster. Então, apesar de nenhuma dessas duas casas, nem a York nem a Lancaster, ter sucedido no poder, a gente tem a sucessão dos Tudor que estavam ali, né, aliados aos Lancaster em 1485. Tá? E aí tudo isso vai conceder também uma certa estabilidade política para a Inglaterra, né? E aí permitir o processo de centralização monárquico, enfim, mas que a gente vai ver que para o caso inglês é uma controvérsia, porque tem algumas questões aí da Inglaterra relacionadas ao absolutismo e ao parlamentarismo que a gente já vai ver, tá? Bom, que é isso, né? A gente tem um elemento de tradição, tá? A limitação do poder do rei pelo parlamento. Desde o século XIII, desde 1215, existe um pacto, né, através de uma carta, a Carta Magna, né? Essa Carta Magna diz que o poder real ele está limitado pelo parlamento, ou seja, existe um rei, existe o poder do rei, entretanto, o parlamento ele tem autoridade, né? O parlamento ele precisa ser consultado. Questões de guerra, questão de impostos, ou seja, ao mesmo tempo que a gente tem uma monarquia, uma tentativa de centralização da monarquia, a tentativa de uma introdução de um poder absoluto, a gente tem, historicamente, como tradicional, para o caso inglês, a limitação do poder do rei. Então, isso parece, né, uma controvérsia, uma incoerência, na medida em que eu tento, né, enquanto monarquia, centralizar, tornar o meu poder absoluto, mas eu tenho, historicamente, limitações ao poder real, tá? Bom, Henrique VIII, né, ele vai instaurar o anglicanismo, a gente também vai se debruçar um pouquinho sobre isso quando a gente falar sobre as reformas religiosas. O anglicanismo surge, né, como uma religião, vou falar aqui brevemente, na Inglaterra, no contexto das reformas religiosas, em que adota, né, absorve para si um pouco do catolicismo, um pouco do protestantismo, e é fruto de um racha da monarquia inglesa
com o papado, tá? Em função de questões pessoais, Henrique VIII, né, ele vê assim o cenário, bom, estamos tendo na Europa conflitos religiosos, uma nova forma de religiosidade, né? Uma religiosidade protestante que defende, por exemplo, o lucro, coisa que o catolicismo condena, o empréstimo a juros, que a gente chama de usura, enfim. Então, eu tenho uma nova religião surgindo, eu tenho interesses pessoais que o Papa não me autoriza a executar, que era o divórcio para contrair um novo matrimônio. Então, Henrique VIII, dentro desse contexto, aí acabei de situar vocês dentro de uma fofoca histórica, surge aí o anglicanismo na Inglaterra, cujo principal líder é o próprio rei, Henrique VIII, que favorece muito, né, e o que centraliza, né, se a gente for pensar no poder que a igreja, na influência que a religião, não vou dizer nem a igreja, porque a gente já tem aí, né, a igreja, no caso católica, sendo questionada, mas o poder que a religião exerce é uma estratégia, uma sacada de mestre, digamos assim, por parte de Henrique VIII. Tá? E aí uma tentativa de personificar o absolutismo para o caso inglês. E por isso uma controvérsia, porque eu tenho a limitação do poder, mas ao mesmo tempo eu tento implementar o absolutismo na Inglaterra, tá? Depois a gente tem o caso da Elizabeth I, Rainha Elizabeth I, que restaura aí, né, o anglicanismo, tá? Porque a gente tem aí alguns conflitos nesse meio tempo, né? Então a gente tem a restauração anglicana e o reforço ou o esforço para implementação do absolutismo, tá? Então por isso a controvérsia. Ao mesmo tempo que para o caso inglês a tradição é parlamentarista mesmo com a existência de um rei, eu tenho aí ao longo dos anos, né, ou ao longo do tempo, a tentativa por parte dos monarcas, né, que sucedem no trono, de concentrar o poder nas suas mãos, tá? E aí eu retirei esse quadrinho aqui do livro de vocês que fala um pouquinho sobre a teoria de Hobbes, né, o que ele pensa, sobre o que ele se debruçou aí em relação ao absolutismo, tá? Eu vou ler aqui rapidinho com vocês, enfim, mas tá no livro de vocês, tá? Thomas Hobbes foi um dos principais pensadores ingleses no século XVII, né? E sua principal obra, Leviatã, né, de 1651, tornou-se marco do pensamento político ocidental. Alguns historiadores afirmam que Hobbes foi um defensor do absolutismo porque escreveu uma obra de legitimação do poder do Estado e porque defendeu Carlos I na Guerra Civil Inglesa, né? Isso, porém, é simplificar demais, ou seja, o texto está falando aí, né, que nem tudo, e uma vez eu já falei com vocês que às vezes as coisas são mais complexas do que elas parecem, né? Não é porque simplesmente você defende o poder do Estado que você está, de fato, defendendo ali com unhas e dentes o absolutismo, que era uma característica do período, tá? Filosoficamente, considerava que o homem era naturalmente egoísta e possessivo, de modo que o Estado deveria existir para pôr freio nesses apetites destrutivos. O Estado é para Hobbes fruto de um contrato no qual os homens transferem para o soberano o direito do governo em prol da paz e da segurança gerais, inclusive o direito de propriedade, né? Então, é um pacto aí, né? O poder, ele é um pacto em que os homens, eles são egoístas, né? São destrutivos, então eu transfiro o poder a alguém para que essa vida em sociedade seja regulada, né? Os direitos, eles sejam regulados. Hobbes defendia a autoridade soberana, mas sublinhava seus limites, ou seja, o soberano ele tinha autoridade, mas existia um limite. Qual é o limite que ele fala, né, que Hobbes defende? O bem do soberano e o do povo não podem ser separados, caso contrário, o direito à rebelião era legítimo. Ou seja, eu defendo o poder, eu defendo uma monarquia, eu defendo um Estado que regule, entretanto, em prol e o benefício de boa parte da população, senão o seu poder deveria ser questionado, tá? Então, eu acho que é isso. A gente fechou o assunto. Se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer coisa, e como sempre, é só me mandar uma mensagem, a gente fala, ou fala lá na nossa chamada ao vivo que a gente faz toda semana, tá? E fica aqui atividades para vocês do roteiro de estudos, capítulo 15, página 196, é para fazer a parte do para organizar 1, 4, 7 e 9. O roteiro de estudos do capítulo 17, página 221, para organizar apenas a questão número 6, tá? Então, a gente tem aí 5 exercícios para vocês fazerem tranquilinho. Na próxima aula a gente corrige, beleza?
Então é isso, meus amores. Beijo e daqui a pouco a gente se vê.